Uma boa noite a todos novamente, dando continuidade à nossa disciplina agora de treinamento desportivo, disciplina essa e aula essa do dia 4 de maio, tá? Uma segunda-feira. A gente dá continuidade ao conteúdo, dá seguimento ao plano de aprendizagem dessa disciplina. E aí, só adiantando para vocês a avaliação dessa disciplina, a gente tem mais algumas aulas, como as aulas dessa disciplina são segundas e quartas, antes da nossa avaliação, que se eu não me engano é dia 20 de maio, tá legal? Então a gente tem algumas aulas ainda para depois a gente fazer a nossa avaliação. Hoje, ao final da aula, a gente tem uma atividade. Essa aula de hoje não é muito longa não, até para vocês poderem se doar em relação à atividade ainda hoje e não utilizarem o tempo demasiado aí da sua rotina do dia para fazer essa atividade. Espero que vocês consigam fazê-la ainda hoje aí, ao final dessa aula, que é nada mais do que a gente vem abordando e abordou as duas aulas anteriores em relação às periodizações esportivas, os tipos de periodização esportiva, tá? Essa aula ela é bem direcionada e relacionada a esse artigo, que é uma ótica evolutiva do treinamento esportivo através da história, que nada mais é do que o contexto das periodizações que foram abordadas na aula passada, tá? E aí dentro da atividade eu vou falar isso de novo, vocês lembrarem lá das periodizações que foram abordadas, principalmente de Matveev, lá do treinamento modular de Ardud, em relação à periodização de Verkhoshansky, o modelo ATR de periodização de Surin, o modelo de cargas seletivas do Antônio Carlos Gomes, todos esses modelos que foram abordados na aula passada e aula retrasada também, em relação à periodização tática do Vidor Frade, tá legal? Essas são as principais, é claro que outras foram abordadas também dentro do contexto lá do empirismo, da periodização, do momento científico e do movimento moderno da periodização dos períodos aí ao longo do tempo, tá legal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre evolução, contexto político e ideológico em relação à periodização, as bases de uma ciência do desporto, ou seja, como que foram ao longo do tempo inseridos os tipos de treinamento, por que vieram à tona esses treinamentos, qual que foi o motivo em um contexto em cada um dos países, por que eles inseriram, e o mercantilismo esportivo, tá? Por quê? Porque realmente o esporte ele virou um mercado. Mercado não só esse em termos de ganho de troféus e medalhas e premiações, mas também de inserir empresas dentro desse contexto como forma de propaganda. Aí vem o mercantilismo, tá? Isso aqui é uma imagem da antiga Grécia, tá? Evolução histórica, né, do treinamento esportivo está sempre relacionado aos Jogos Olímpicos. Quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, a gente vai lá na Grécia Antiga, tá? Ou seja, realmente o treinamento esportivo, a periodização esportiva, os sistemas, os tipos de periodizações, eles estão totalmente relacionados aos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque são os Jogos Olímpicos em que os atletas vão demonstrar o melhor potencial deles para aquela periodização, para aquele treinamento que foi feito ao longo de uma temporada, geralmente de 4 anos aí, para chegar em um evento de Jogos Olímpicos. Antigamente na Grécia, como manifestações desportivas, já haviam surgido práticas empíricas diversificadas. Essas práticas empíricas referem-se às lutas, às corridas, enfim, todas essas atividades que não tinham um contexto direcionado ao desporto, porém eram atividades com movimentos corporais que depois foram incorporadas ao treinamento esportivo. Muitas dessas práticas eram processadas de formas inconscientes, por isso que não tinham
inserido ainda o contexto da ciência dentro do contexto do treinamento, tá legal? E aqui, como foi falado na aula anterior, né, os períodos e a evolução da periodização, convenhamos que aqui em vermelho aqui a gente pensa no período do empirismo, né, período da improvisação, nesse contexto vermelho. Quando a gente pensa em período pré-científico e científico, a gente pensa no contexto da periodização científica, período científico da periodização, e aqui na questão tecnológica e de marketing a gente pensa num contexto mais moderno da periodização, se a gente for pensar assim ao longo da história. E aí, quando a gente pensa em empirismo, né, origem nas mais remotas civilizações, ou seja, a gente pensa lá no contexto de treinamento sem pensar em querer ter o melhor, sem pensar em realmente saber que aquele treinamento proposto ele vai ter o melhor resultado ou não. Realmente dava-se o treinamento e se o atleta conseguisse resultado, beleza, se não conseguisse, eu não queria nem saber, enfim. Mas é a questão do empirismo no treinamento mesmo, né? O homem primitivo tinha sua vida cotidiana assinalada por duas grandes preocupações, ou seja, atacar e defender. Quando a gente pensa em atacar e defender, a gente vai lá na era bem antiga mesmo, em que o homem tinha que caçar para poder se alimentar, atacando e se defender de possíveis animais aí que poderiam comê-lo, devorá-lo dentro do contexto histórico, tá? Muitas dessas práticas eram processadas de formas inconscientes, ou seja, o homem ou a mulher ele tinha que correr daquela pessoa que poderia comê-lo, né? Então ele tinha que se defender. A defesa dele ou era combater aquele animal que poderia atacá-lo ou então realmente correr, ou seja, aquelas práticas eram inconscientes, ou seja, eram práticas de sobrevivência naquela época. Cuidar do adestramento, alimentação, regime de vida e performance dos indivíduos, que era todo esse contexto de antigamente. Além de se pregar o culto ao corpo, era significativo o número de jogos existentes. Ou seja, mesmo que empiricamente o culto ao corpo de um corpo escultural já era uma coisa direcionada para aquela época. E além disso, o número de jogos existentes, mesmo sem saber que aqueles jogos lá no empirismo poderiam se transformar em Jogos Olímpicos num futuro próximo, né? Quando a gente fala em futuro próximo, a gente pensa em 200, 300 anos para frente, tá? Preparação bastante eclética naquela época, né? Como a gente pode perceber nos dias de hoje, muitos esportes coletivos ainda usam o contexto das corridas como forma de aquecimento, tá? E a gente vem lá do contexto da antiga Grécia, as marchas ou movimentos de marcha que são direcionados aí bastante pelo exército em relação às lutas, em relação aos saltos daquela época, tá? Métodos arcaicos de preparação física direcionados à era do empirismo lá. Período da improvisação, os países europeus por apresentarem aspectos culturais diferentes. Ou seja, nesse período que é improvisação, e a gente está passando por todo esse contexto, e a gente não vai falar de autor hoje, a gente só vai falar o que propôs cada país em determinada época dentro das épocas das periodizações, porque os autores já foram abordados na aula passada, tá legal? E aí, o contexto dos países europeus era direcionar o treinamento em duas características. Tendência inglesa, tá? Todas as atividades esportivas recomendadas pelos ingleses eram notável a presença da corrida atlética, ou seja, essa corrida era uma corrida a longa distância. E no contexto histórico, essas corridas eram inseridas, por quê? Porque as pessoas que levavam a correspondência de um lugarejo para outro lugarejo, eles tinham que ir correndo para levar essa informação com mais agilidade.
e aí que eram treinados essas pessoas, ou seja, os entregadores de correspondência, eles eram treinados dessa forma. Por quê? Porque eles tinham que se deslocar de 30 quilômetros a 100 quilômetros para poder entregar uma correspondência, e dentro dessa cultura inglesa eles perceberam que esse método, entre aspas, de treinamento, na verdade não era um método de treinamento, mas passou-se a ser, era um método eficaz para as pessoas evoluírem no contexto de treinamento. Aí depois a tendência norte-americana falou assim, não, eu não quero que meu atleta, entre aspas, corra em longas distâncias continuamente. Eu quero que ele faça pausas durante a corrida, ou seja, eu quero que ele corra 10 km, pare, depois corra mais 10 km, pare, ou seja, inseriu-se o treinamento mais fracionado, tá? Ou seja, hoje, nos dias de hoje, a gente tem ainda a nomenclatura fracionada em alguns treinamentos. Ou seja, os países europeus começaram a adotar essas duas tendências da periodização e da improvisação, tá? Aí depois tem o período da sistematização. Dentro da sistematização, planejar previamente ordenado e controle das cargas de trabalho a serem ministradas durante o treinamento. Ou seja, eu começo a controlar o que vai ser implementado no meu treinamento. Eu quero que o meu entregador de cartas ou meu atleta corra 50 km. Então eu quero que ele entregue determinada correspondência em tal lugar. Eu quero que determinado atleta ele corra 70 km. Aí começou-se a delimitar alguns números em relação a determinadas cargas de trabalho a serem inseridas. Tendência finlandesa, fiquem à vontade, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar mensagem aí, tá legal? É porque realmente, como é um contexto de evolução histórica, e é interessante a gente saber o contexto histórico, para depois eu passar a atividade para vocês relacionada à periodização, é só para a gente saber como que foi evoluindo esse contexto do treinamento, desde lá do empirismo até a era moderna e tecnológica nos dias de hoje, tá? Tendência finlandesa, começou a ser incrementado o treinamento de velocidade. Quando a gente pensa anterior a isso, a gente não pensa em treinamento contínuo, a gente não pensa em intensidade, a gente não pensa em velocidade, e aí a tendência finlandesa falou, não, a velocidade também é importante no treinamento. Alterar corridas longas, curtas e intensas, tá? A gente passa de um contexto de só correr longo, mesmo que seja intervalado ou não, intermitente ou não, a gente também começa a pensar em correr intenso, porém em distâncias mais curtas. Ou seja, preconiza a quantidade e qualidade do treinamento. Uma outra tendência que também foi inserida, a alemã, onde os intervalos entre os estímulos eles eram aproveitados para fazer outras atividades além de um simples intervalo, tá? E aí cada país foi inserindo um contexto dentro desse processo. Aí o treinador Gosseman Homer desenvolveu o fartlek. Alguém já ouviu falar em fartlek no treinamento? Sim ou não? Palavra fartlek, já ouviram falar? Não? 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 Também não. Então vamos lá. O que é o fartlek? Tá? Beleza, ninguém. Ó. O que é o fartlek dentro do treinamento? Tá? E aí foi lá na Suécia o primeiro autor, ninguém, a preconizar esse tipo de treinamento, que ele é um pouco conhecido aí nos dias de hoje, principalmente nas atividades de indoor, tá? E também outdoor. No ciclismo indoor, por exemplo, a gente tem uma aula de fartlek. O que seria isso? Os atletas, antigamente, eles iam para os bosques correr. E o que é o fartlek? O fartlek é que eu vou fazer um treinamento
onde eu não sei em qual momento do meu treino eu vou ter a necessidade de fazer mais intensidade, em qual momento do meu treinamento eu vou fazer menos intensidade, em qual momento do meu treinamento eu vou fazer mais força. Imagine uma pessoa correndo dentro de um bosque e ele não conhece aquele bosque. Então ele saiu num plano e ele vai ter a primeira montanha para ele subir correndo. Ou seja, o primeiro estímulo que ele tem que exigir mais a força dele de membros inferiores naquele momento. Ou seja, um estímulo mais de força. Aí depois ele tem um momento mais de descida, mais relaxado. Depois ele tem uma outra subida. Ou seja, dentro de um contexto de treinamento, imagine que ele está ali correndo durante 30, 40 minutos, ele não sabe quando que ele vai ter que fazer mais força, quando que ele vai trabalhar numa intensidade mais contínua em relação a exigir da capacidade dele. Ele não sabe quando que vai ter um morro para ele descer, para ele começar um pouco a descansar um pouco mais. Ou seja, o fartlek são esses momentos diferentes dentro de um treinamento onde eu não consigo organizar aquilo. Por quê? Porque dentro do contexto que ele foi inserido, ele não sabe qual que é o momento que ele vai impor ou ter que usar mais intensidade ou mais força, ou ter um treinamento mais contínuo. Ele é aleatório, é um treino aleatório. Tá? Então isso seria mais ou menos um treinamento de fartlek dentro de um contexto que ele está num bosque. Tá? Então, ou seja, eu tenho altas intensidades, eu tenho baixas intensidades, eu tenho estímulos de forças em algumas situações, eu tenho estímulos de resistência mais contínua em outras situações, e tudo isso dentro de um treinamento só. Tá? Período pré-científico também está relacionado com o período científico, tá? Que começou ali em 1950, surgimento das primeiras tentativas de experimentos científicos relacionados à preparação física, ou seja, eles começavam a perceber que treinamentos davam resultado, outros treinamentos não davam resultado. E eles começaram a entender realmente que treinamento eu devo oferecer em determinado contexto, qual que é o treinamento que eu não devo oferecer em determinado contexto. Tá? Tendência alemã, treinos em pista, ou seja, quando a gente pensa em treinos em pista, se a gente for pensar no atletismo e se a gente for pensar na tendência sueca aqui do fartlek, a gente fala assim, poxa, mas como que eu vou colocar um atleta que corre na pista de corrida para fazer corrida no bosque, sendo que a especificidade dele é treinar na pista? E aí o contexto alemão já pensa nesse sentido. Tá? Controle do tempo nos percursos, ou seja, determinado atleta ele deve correr tanto tempo, outro atleta deve correr outro tempo. Por quê? Porque começa a pensar em um pouco direcionado à especificidade daquele treinamento. Então, assim, a gente começa a inserir um contexto ali de ciência no treinamento. E começam a aparecer as tabelas de treinamento, que até hoje são inseridas aí. Quando um aluno nosso pede, qual será meu treinamento durante essa semana? O que eu vou fazer de treino durante essa semana? E a gente manda uma sequência planejando o treinamento daquele aluno, daquele atleta durante aquela semana. Tá? Tendência tcheca, utilizar intervalos de recuperação entre as corridas, e também foi preconizado lá atrás, lá na era empírica, porém aqui já começa a ser inserida, porém com contexto científico. Por que ele está fazendo um intervalo? Ele precisa recuperar o sistema energético dele para poder dar o próximo estímulo, então já começa a ter ciência. Quanto tempo de intervalo esse atleta vai fazer? Quantos intervalos esse atleta vai fazer? Para qual modalidade que esse atleta vai dar esse intervalo? Então tudo isso começa a ser inserido. Tendência húngara, os planos de treinamento deveriam ser individualizados, e a gente pensa
lá num dos princípios da periodização, que é a individualidade biológica. Se o treinamento para aquele atleta, ele tem que respeitar as características daquele esporte, características morfofuncionais daquele esporte e também características do sistema energético, que é o aporte daquele esporte que aquele atleta pretende ou compete nele, né? Dentro desse período também aí começa a ser inserido mais ainda a ciência, o período científico, o mundo esportivo, digo, sendo estimulado por uma multiplicação impressionante de laboratório de investigação, ou seja, realmente a ciência entrou dentro do esporte. Existem treinamentos, esses treinamentos eles são verificados se são ou não eficazes, e se são eficazes eles são reproduzidos. Se não são eficazes, esses treinamentos eles são descartados. Isso a gente pensa em vários esportes, e não só um esporte, tá legal? Tendência australiana, né? Treinamento de longa duração em dunas e areias, ou seja, resistência muscular localizada. A gente foge de novo da especificidade quando a gente pensa nessa tendência australiana. Ou seja, os atletas, entre aspas, de corrida de pista, eles eram inseridos em treinamentos de dunas de areia para treinar resistência muscular localizada e começam a deixar de lado a especificidade do treinamento para aquele esporte, tá? Tendência australiana, não que todos tenham aderido a essa tendência, tá? Neozelandesa, treinamento intervalado, treinamento de duração. Tendência alemã, novamente, dentro da ciência, utilizava 2 métodos anteriores com pausas ativas ou passivas, tá? Que foi preconizado lá no início, na parte empírica também da Alemanha, quando começaram a fazer pausas, tá? Chamavam de que as pausas eram proveitosas, tanto passivas quanto ativas. Passou a considerar o atleta como um ser social e inteligente. Como que a gente pensa nesse contexto, né? A gente passa a ter o atleta apenas como um objeto físico e a gente passa a perceber aquele atleta num contexto total, ou seja, treinamento total. A gente pensa naquele atleta não só no contexto físico, mas no contexto social daquele atleta. Será que ele está bem mentalmente para competir? E a gente pensa mais globalmente naquele atleta, ou seja, o treinamento ele deve ser total e não apenas para desenvolver capacidade física, mas sim psicológica também. E aí mais para frente a gente pensa lá na técnica, lá na parte tática também daquele esporte, tá? E aí vem os 2 últimos períodos que estão no contexto mais moderno, né? É período tecnológico, orçamentos milionários na preparação de atletas, né? A gente pode e vivencia isso na prática, vendo como que custa um atleta em termos de investimento para poder disputar no alto rendimento, né? A informática passou a ser fundamental. A gente fala em diagnóstico morfofuncional, a gente fala em teste psicológico dos atletas, prescrição, planificação de exercício e análise de dados também. Ou seja, a gente começa, e na verdade quando a gente entra aqui no mercantilismo, a gente começa a inserir a questão de logaritmos para a inteligência artificial contribuir com o treinamento daquele atleta, tá? A gente percebe isso já na prática acontecendo e vocês vão começar cada vez mais a perceber essa nomenclatura dentro do contexto esportivo. Realidade artificial, enfim, nesse contexto de ter treinamentos específicos para determinado esporte que dão certo e treinamentos específicos para outro esporte que não dão certo, tá? Inteligência artificial. Se liga nessa nomenclatura aí num contexto aí próximo futuro, tá?
período do mercantilismo, né, que tem a ver o orçamento bilionário em relação ao milionário em relação ao esporte, mesmo mais investir em divulgação da marca, grandes retornos publicitários. Ou seja, as grandes empresas, lembram que vocês colocaram na aula passada em relação às marcas que vêm à cabeça quando a gente pensa em marca, e a gente não fala só no contexto esportivo. Mas boa parte de vocês falaram de Nike e Adidas. Por quê? Porque vocês estão inseridos num contexto esportivo. E realmente, quando a gente apresenta um atleta que faz propaganda de determinada marca, realmente aquela marca fica na cabeça e tendencialmente, quando eu vou a algum local, eu quero comprar algum produto daquela marca. Ou seja, aquele atleta, ele faz uma propaganda gigantesca para uma determinada marca. Ou seja, o poder exercido pelo aquele atleta dentro do contexto da sociedade, ela é muito grande. E a gente pode perceber isso muito dentro do futebol. Quando a gente pensa em Neymar, pensa em Cristiano Ronaldo, a gente lembra da marca Nike que patrocina esses atletas. Quando a gente pensa no Messi, por exemplo, a gente já vai para o outro lado, a gente lembra da Adidas. Por quê? Porque essas marcas, elas estão direcionadas para esses atletas. Por isso que fica bem na memória de quem está no contexto esportivo, aí como você, tá? E aí a gente pensa nessa evolução toda, né? Tudo que foi falado em termos de periodização, em termos de tipos de periodização da aula passada, e vem essa imagem de novo que está sendo colocada para vocês. Qual a forma mais adequada de periodizar? A gente percebe que existe uma evolução aí ao longo do tempo, porém essa evolução é para benefício dos profissionais que trabalham nessa área, ou profissionais que pretendem trabalhar nessa área do treinamento, né? Quando a gente percebe isso, a gente fala assim, beleza, a gente saiu de um contexto que a gente não tinha conhecimento, ou tinha um empirismo ali, tinha alguns treinamentos que a gente não sabia se dava certo ou não, e agora a gente tem treinamento onde a gente sabe que pode dar certo, dependendo da maneira que eu insiro aquele treinamento naquele determinado esporte. Então, se eu tenho conhecimento para isso, eu tenho que inserir esse treinamento que eu sei que vai dar certo, já que a gente tem essas informações nos dias de hoje. Aqui, de novo, né, o contexto de todo o período, pensando nessa questão aqui, que foi o período do empirismo, né, nesse aqui, que foi o período científico, e no verde aqui, que é o período da era moderna, tá? E aí vem a atividade, que é referente e direcionado para aquilo que foi falado na aula passada, e vocês têm essa aula aí no vídeo, tá legal? Como que vai ser a atividade, tá? Se tiver um pouquinho diferente, talvez seja um pouquinho diferente lá na nomenclatura, na descrição da atividade do exercício que é para ser enviado, mas é praticamente isso aqui, tá? Diante dos tipos de periodizações apresentadas na aula passada, tá? Escolha 3 periodizações, 3 tipos de periodizações que foram mais representativas ao longo da história. Então, assim, quem está assistindo essa aula, anota, por favor, algumas periodizações que eu vou falar que foram muito representativas. E eu acho importante estarem entre essas 3 que vocês vão abordar, tá legal? A periodização clássica, lá de Mantiviev, tá? Eu vou falar mais de 3, mas vocês olham dentro do contexto de vocês qual que é mais pertinente para vocês. Periodização clássica de Mantiviev é uma periodização muito importante que vocês devem abordar, é claro que vai depender da escolha de vocês. Periodização modular de Arcade, tá? É uma periodização também bem conceituada dentro do contexto científico, tá? Periodização em blocos de Verkhoshansky. Lembra que Verkhoshansky implementou a periodização dele, criticando, entre aspas, um pouco a periodização de Mantiviev, tá? O modelo ATR de periodização de Surin, tá? É também importante ao longo da história.
seletivas de Antônio Carlos Gomes. Quando a gente fala dessa abordagem de periodização, a gente pensa lá dentro do contexto esportivo, né, que foi direcionado para esportes coletivos. A periodização tática, que é mais recente agora, pelo Vitor Frade, que foi direcionado para o contexto do futebol, tá? Então, essas aí são periodizações interessantes e foram faladas na aula passada. Uma outra coisa que vocês devem fazer: escolheu 3 periodizações dessas aí que eu falei, acredito que sejam importantes, tá? Você deve citar o nome da periodização. Claro, eu já falei o nome, mas se você for pesquisar, você vai achar talvez alguma coisa a mais, mas a nomenclatura geralmente é essa. Quais foram os autores ou o autor dessa periodização? Lembra que você escolheu 3, então tem que ser 3 nomes de periodização e, consequentemente, os autores de cada uma das que você escolheu. O ano que essa periodização foi inserida dentro daquele contexto, tá? Lembra que dentro dessas periodizações que eu falei, tem periodizações do contexto lá científico, tem periodizações do contexto moderno, enfim. 3 características de cada uma dessas periodizações, tá? Não são muitas características que vocês devem colocar, mas 3 características dessas periodizações que vocês escolheram. E aí, depois, um próximo passo, tá? Isso aqui, acredito que essas informações vocês acham em 10 minutos, 15 minutos na internet. Rapidinho vocês futicam aí, caçam e fiquem inteirados em relação a esse contexto, ou também reportem a aula passada para poder colher essas informações. E aí, beleza, respondeu, fez isso aqui, escolhe um esporte, tá? Um esporte que você quer utilizar, e fala de qual dessas 3 periodizações que você escolheu ela é mais pertinente para aquele esporte que você escolheu. Ou seja, eu escolho o esporte, vamos supor, eu escolhi arremesso de peso. Qual dessas 3 periodizações que eu tinha abordado anteriormente é mais interessante para fazer a periodização do arremesso de peso? E depois justificar por que isso. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi colocado, em relação à atividade? Mandem aí, por favor, que uma dúvida de um pode ser a dúvida de outro colega. Deu para entender o contexto da atividade? Sim ou não? Beleza. 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 Tranquilo. Lembrem de não fazerem cópias na íntegra em relação à atividade, tá? Isso já foi falado lá no início do semestre, antes da gente ir para as aulas à distância. Tentem escrever com suas palavras, realmente expressar aquilo que vocês desejam em relação à atividade. Escrevam uma boa justificativa, não precisa de ser grande, 3 linhas, acredito que vocês consigam justificar por que escolheram dentre as 3 uma periodização para aquele contexto. E no mais é isso, tá legal? Boa atividade aí para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu estou por aqui ainda, tá? Estou aqui na internet, estou no WhatsApp também. Fiquem à vontade para mandar mensagem. No mais uma vez, boa noite para vocês.
Boa atividade, aproveitem aí o tempo que vocês têm para fazer e qualquer dúvida fiquem à vontade de me mandar, tá legal? Um abraço a todos, quarta-feira a gente dá continuidade a essa disciplina de treinamento esportivo e tudo de bom, qualquer coisa estou aqui à disposição de vocês, tá legal? Abraço, boa noite e tudo de bom.